Olá, que bom que você chegou até aqui. Eu sou José Marcelo Penteado, médico perito, responsável pela área médica do sistema MS Laudo. Nós vamos fazer um pequeno passeio pelo nosso sistema para que você tenha uma ideia melhor do nosso produto. Antes disso, é importante você saber que o MS Laudo ele é baseado em 3 pilares. O primeiro pilar é o nosso segmento processual, onde nós vamos fazer todo o segmento do processo, desde a área da intimação, recebimento dessa intimação, solicitação de documentos, marcação de perícia, marcação de vistoria, acompanhamento do processo judicial e acompanhamento dos nossos honorários médicos, né? Tanto os honorários de adiantamento quanto os honorários finais do processo. Esse sistema de gestão ele é extremamente importante para nós peritos. Isso eu falo para vocês por quê? Porque o MS Laudo ele não é só um sistema que você vai ter um modelo de laudo pericial. O modelo de laudo pericial você vai encontrar em qualquer documento de Word que você tem aí na internet. Não, o nosso sistema ele é um sistema completo. Então, o primeiro pilar é esse segmento processual. O segundo pilar, sim, vai ser a realização do laudo pericial, em que você vai ter já vários modelos de laudo. O mais completo é o do sistema trabalhista, mas nós temos de erro médico, interdição, temos vários modelos de laudo dentro do processo que você vai ter oportunidade de conhecer. Então, além desses modelos de laudos, é importante a gente salientar aqui. Existe um modelo básico, sim, existe um modelo básico em que ele inclui todas as necessidades para você fazer uma perícia médica completa. Só que esse modelo, além desse modelo inicial, ele é um modelo que você pode gerenciar também. E ele vai tornar o seu laudo personalizado. Então nós vamos mostrar depois para vocês questão de palavras-chave, configurações pessoais, tem tudo. E o terceiro pilar, extremamente importante, é a valoração do dano corporal, onde tem todas as tabelas, baremo espanhol, baremo argentino, baremo europeu, valoração de dano estético, sofrimento padecidos, várias coisas dentro desse sistema que vão lhe auxiliar a fazer um dos melhores laudos aí do mercado. Então vamos passear por ele, vou estar mostrando aqui na internet como que ele funciona e como faz para você poder acessá-lo, ok? Vamos lá. Esse é o nosso site, então você pode fazer uma análise gratuita do sistema colocando aqui adquirir licença de uso. Quando você clicar adquirir licença de uso, ele vai abrir lá um cadastro que você vai fazer e você durante 3 dias gratuitamente você vai poder ter acesso a todas as funções e funcionalidades do sistema, apenas não vai conseguir imprimir um laudo, mas você pode ter acesso a todas as funcionalidades desse sistema. Se em 3 dias você não pagar o programa, resolver não ficar com o programa, ok, vai simplesmente não vai impedir a continuação do seu acesso. Muito bom. Para entrar no nosso programa, então, nós entramos aqui acesso aos sistemas e eu vou logar então dentro do sistema MS Laudo através da minha senha. Mas como eu mostrei para vocês, nós temos lá 3 fases, que é o segmento processual, laudo pericial e a valoração do dano corporal. O segmento processual é de extrema importância porque nós podemos ter esses gráficos que eles vão sendo formados aqui para vocês, que eu vou mostrar aqui. Então eu entrei aqui no ano de 2016, que já estaria completo, né? E eu posso clicar aqui, ó, e vai aparecer para mim, por exemplo, os dados de quantas perícias eu fiz em cada mês do ano completo. Isso vai criando durante o ano esses gráficos, né? Tanto dos gráficos das assistências técnicas, por exemplo. Nós temos aqui mais um exemplo, gráfico de laudos concluídos. Então eu clico aqui nesse dados de laudos e eu vou ter, ele vai mostrar para mim qual que é a minha porcentagem, de quantos que eu dei, qual a porcentagem minha de nexo causal, nexo concausal e ausência de nexo. Então você passa a ter já dados estatísticos sobre como está evoluindo aí as suas conclusões periciais na área trabalhista, principalmente, né? Nós vamos ter honorários por vara, por exemplo. Qual o número de processo que você está, quantos processos você está fazendo por determinada vara e o valor de honorários que você recebeu daquela vara e a média por processo. Então, o sistema vai mostrando assim, em cada vara judicial, quanto que você está recebendo em média cada processo que você fez. Então é importante o segmento processual porque você vai ter todos esses dados.
E eu tenho aqui também outros dados que eu vou procurar, que processos em que aguardam realização de vistoria, que aguardam realização de perícia. Então tudo isso eu vou ter dentro do meu segmento processual. Vamos entrar aqui num processo pericial. Entramos aqui nos processos periciais, então vai aparecer nessa página os vários processos periciais que você tá tendo, tanto a sua atuação como juiz, como a sua atuação como assistente técnico. Então vamos entrar aqui num novo processo. Entramos aqui no processo, você vai cadastrar, então é importante sim, tipo de perícia. Então você vai ter várias perícias aqui, ó. Erro médico, medicamento de alto custo, afastamento previdenciário, só avaliação do dano corporal e o mais completo que é o de doenças e acidentes de trabalho. O segmento processual que eu mostrei para vocês tem aqui a data da intimação, o prazo que você tem, as informações da perícia, já os dados de solicitação de documentos, então você pode solicitar vários documentos aqui da parte autora, da parte reclamada, documentos que você vai solicitar da Secretaria da Vara. Você vai ter nesse segmento processual as informações após a perícia e são dados que você tem assim, eu acho que eu vou dar anexo, não vou dar anexo, o que você achou após a perícia para depois você fazer o laudo, a marcação da vistoria do ambiente de trabalho, as informações sobre a entrega do laudo, vai aparecer qual o limite que você tem de data para a entrega do laudo. Por exemplo, o juiz pede para você entregar o laudo 20 dias após a realização da perícia. Vai estar configurado para isso e vai ter aqui o limite da entrega, o limite da próxima audiência e a data da entrega. Nós vamos ter a conclusão dos processos, o que você concluiu, se tem nexo, ausência de nexo. Então você vai lançar isso no processo, quesitos de esclarecimento e temos aqui, por exemplo, dados dos honorários. Então eu vou solicitar o honorário de adiantamento ou não e vou clicar a data que eu solicitei esse honorário, vou colocar lá o valor solicitado de adiantamento de honorários e vai entrar a data da baixa quando eu tiver essa baixa do honorário. Assim como a solicitação aqui dos honorários finais. Então eu venho aqui, entreguei o laudo, solicito os valores dos honorários finais, eu vou lançar aqui os dados dos honorários, desses honorários finais, lancei aqui, e também eu vou entrar depois aqui quando que foi a baixa, quando que não foi a baixa. Isso é importante porque você vai ter o controle, então, de quais as perícias que você já recebeu e quais que você não recebeu, e no encerramento do processo vai ter o valor aí de cada perícia. Isso permite um controle muito bom dos honorários periciais. O segundo pilar, então, do nosso sistema é a confecção do laudo médico. Vamos ter uma ideia como que o programa faz isso para você. Laudo médico, clicamos e entramos aqui dentro do processo. Então você vai ter capa, introdução, os dados processuais. Nesse caso a gente fala o seguinte, é importante que você tenha uma pessoa, você mesmo ou você tenha uma pessoa que trabalhe para você e que vai pegar o processo em PDF lá do PJE e vai fazer o resumo do processo. Então ele já vai trazer para você os dados da inicial do processo, os dados da defesa, vai trazer o resumo de todos os documentos que estão no processo, se tem os programas, PPRA, PCMSO, ficha de entrega de EPI, etc. Ele vai estar lançando tudo isso dentro do sistema, bem como ele vai lançar já todos os exames que foram realizados e foram colocados no processo. Ou seja, quando chegar para a realização da perícia, você já vai ter tudo isso dentro do sistema para você, facilitando a realização da perícia judicial e tornando essa perícia mais rápida. Então, o que o sistema traz? Nós temos lá, então, os dados processuais, aquilo que eu falei, dados da inicial do processo, dados da defesa, linha de tempo de documentações, todas as documentações que você lançar, o programa já coloca em ordem cronológica, os atestados, se existe CAT, documentos previdenciários, treinamentos, programas de SST e outros documentos de prova. E aí nós partimos então para os dados profissiográficos. Então isso vai também já estar lançado no programa, a data da admissão, a data da demissão, os afastamentos previdenciários que porventura essa pessoa tenha, e nós vamos fazer a descrição das atividades laborais. Então aqui nessa tela você descreve o que a pessoa fazia dentro da empresa, a utilização dos equipamentos de proteção individual, trabalhos anteriores, trabalhos concomitantes e trabalhos posteriores. Então nós estamos na parte de dados profissiográficos.
Na aba Dados Profissiográficos, você vai ter os contratos de trabalho, né, data da admissão, data da demissão, os afastamentos previdenciários vão ser lançados dentro do sistema e a descrição das atividades laborais, onde você vai descrever o que a pessoa fazia na empresa onde trabalhava, o uso de equipamentos de proteção individual e, se for observado, treinamentos, etc. Vai lançar aí os trabalhos anteriores e trabalhos concomitantes e também os trabalhos posteriores. E eu parto então para a próxima aba, que é a aba de política de segurança. Você vai ver que dentro do sistema nós temos a possibilidade de habilitar ou não habilitar determinadas abas ou partes do laudo que eu não vou fazer para aquela determinada perícia, né? Bem como habilitar ou desabilitar abas livres, onde você vai poder descrever independente do programa. Então aqui, por exemplo, nesses dados aqui da política de segurança, eu geralmente eu não pergunto, eu faço uma outra maneira e eu deixo desabilitado, mas você pode vir e habilitar. Então eu habilito aqui política de segurança e ele vai aparecer então aqui. Se a empresa possui PPRA, PCMSO, CIPAT, CIPA, tem toda aqui a política de segurança mais importante que você pode perguntar nesse processo. Eu vou entrar aqui em riscos ocupacionais, eu posso habilitar, por exemplo, ali riscos ergonômicos. Habilitando os riscos ergonômicos, nós temos aqui, ó lá, pescoço em extensão, inclinação, necessidade de carregar cargas na cabeça. Eu tenho aqui os diversos riscos ergonômicos mais comuns em uma perícia judicial, bem como habilitar riscos psíquicos, por exemplo. E eu vou habilitando e desabilitando as funções do meu programa conforme a perícia ao qual estou realizando. Então habilitamos aqui riscos psíquicos, na ameaça de emprego, de perda de emprego, de trabalho penoso, desacordo do patrão com colegas de trabalho, excesso de pressão de chefias, etc. Eu vou habilitar esses riscos também. Muito bom. Então eu terminei a primeira parte do laudo pericial, que é relacionado sobre as questões da profissiografia, o que a pessoa trabalhava na empresa, o que ela trabalhava antes, o que ela trabalhava depois, e relacionados aos riscos ocupacionais e política de segurança da empresa. A partir daí, eu vou passar para a parte médica. Então, onde eu vou fazer a anamnese, o exame clínico e analisar os exames complementares. Normalmente, as perícias que nós fazemos na nossa região, até essa parte de riscos ocupacionais, podem acompanhar a perícia, os advogados das partes, os representantes das partes, até porque é importante que nos oferece dados que vão nos facilitar na perícia. A partir do momento que nós passamos para a parte clínica, que é para a parte do ato médico, então, nesse caso, passa a ficar apenas o periciando, o médico perito e os médicos assistentes. Muito bom, então vamos lá para a parte de dados clínicos. Cliquei nos dados clínicos. Essas primeiras abas dos dados clínicos são extremamente importantes para a avaliação do nexo causal. Quando nós falamos de estabelecimento de nexo, é extremamente importante nós sabermos o estado anterior. Então eu não vou entrar direto na doença ocupacional dele, mas eu tenho que saber o estado anterior. O que aconteceu antes dele ficar doente? No que ele trabalhava, quais as doenças que ele tem, quais as comorbidades. Isso vai me ajudar demais na hora de estabelecer o nexo. E eu tenho que fazer isso antes de começar a parte da anamnese da doença específica. Então vejam aqui, nós temos aqui deficiências prévias. Quais as deficiências prévias que tem esse trabalhador? Quais as comorbidades, ou seja, quais as doenças associadas? Ele tem diabetes, tem doença de tireoide, tem pressão alta? Então eu vou checar aqui as diversas doenças e eu posso colocar depois aqui, se não tiver alguma no sistema, se possui alguma outra comorbidade. Quais as doenças familiares? Por exemplo, veja que aqui nessa parte do sistema eu já deixei habilitado, que são coisas que normalmente eu pergunto. Doenças familiares não são em todas as perícias que são perguntadas, então eu deixei desabilitado, mas eu posso vir aqui, clicar e habilitar para aquela patologia específica, ou eu já deixar habilitado a parte das doenças familiares que vão aparecer ali. Existe hemofilia na família, transtorno mental na família, fibrose cística, etc., dependendo aí das perícias que eu vou fazer. As atividades extralaborais. Isso é muito importante. Se praticava algum esporte, fazia academia de ginástica, musculação, lutava em MMA, toca algum instrumento musical, corte e costura, tricô, crochê, artesanato, se ele dirige, são todos dados extremamente importantes para eu perguntar antes de entrar na parte da doença. A próxima aba, então,
vai ser sobre a história clínica. E aqui, então, nós começamos a parte da doença específica, onde nós vamos conversar sobre aquilo que está acontecendo no trabalhador, com o trabalhador. Nós temos diversas anamneses já programadas aqui dentro do programa, como você pode ter a sua anamnese livre. Então, o que nós temos aqui, por exemplo? Qual a anamnese osteomuscular? Então, é uma doença osteomuscular, eu vou habilitar essa anamnese. Vou incluir, eu tenho lá qual o local da doença, qual o início, o tipo da dor, se foi súbita, se foi insidiosa, a intensidade da dor. E aí eu vou habilitar essa anamnese osteomuscular que se eu for usar. Eu tenho aqui já também uma anamnese psiquiátrica. Então eu vou habilitar essa anamnese dirigida para a parte de psiquiatria. Vou fazer a mesma coisa, vou incluir, vai aparecer lá qual a doença, dado no início, sintoma principal, sintoma secundário, se usa algum medicamento, psicoterapias, internamento, como estão os sintomas quando saiu da empresa, habilitar demais perguntas, já fez uso de bebida alcoólica, como é a relação com seu companheiro de trabalho, já se separou alguma vez? Aqui nós temos as diversas perguntas da anamnese psiquiátrica. Então ela já está preparado aqui para você. Você só vai já colocando sim, não, sim, não. Ele apresenta uma anamnese normal e um exame físico mental normal. Então somente que você encontrar alterado é que você colocar lá bem vestida, arrumada, saudável, se tem exame clínico, maneirismos e tiques, etc. e tal. Então já tem tudo preparado para você aqui, muito rápido para você fazer a anamnese. Eu tenho também lá de ouvido, então eu vou habilitar lá a anamnese no caso de uma perda auditiva, ele vai habilitar essa anamnese, se considera audição normal, etc. e tal. Tá tudo aqui. E eu posso fazer também uma história livre, onde eu vou descrever, eu mesmo vou descrever a minha história, conforme não quero seguir nada do que o sistema me falou, eu quero fazer a minha história. E aqui nesse caso nós temos mais uma funcionalidade extremamente importante do sistema, que são as palavras-chave. Você vai encontrar em diversos campos do sistema essa facilidade. Então você vai ver aqui, palavras-chave. Então eu vou clicar na palavra-chave, pesquisa a palavra-chave, e eu tenho lá uma história. Qual que é a minha história que eu utilizo normalmente numa perícia judicial? Então eu clico aqui nessa história e apareceu aqui a história natural, né? A minha história que eu montei, uma história pequenininha, em que eu posso aplicar em diversas perícias judiciais. Então deixa eu apagar aqui aquilo que eu tinha colocado antes. Então vamos lá, refere a parte autora, dor em cotovelo. Tem aqui ombro, mas eu posso só trocar aqui, é no cotovelo, não é no ombro. Depois de tá aqui 7 anos, pode ser, eu vou colocar 1 ano. Então eu criei a minha história livre. Em sua opinião, se deve a movimentos repetitivos. Vamos colocar em letra normal, né? Vamos colocar em letra maiúscula. Movimentos repetitivos. Fez os exames que estão lá descritos nos itens exames complementares. Fez fisioterapia e tomou remédio. Quantas sessões? Fez 20 sessões de fisioterapia. Nega tratamento cirúrgico ou fez tratamento cirúrgico, etc. e tal. E seu estado atual, como que ele está hoje? Refere que atualmente está melhor das suas queixas ou está igual das suas queixas, né? Não comprova mais fazer tratamento. Então eu criei uma historinha aqui, olha como é rápido eu descrever as perguntas que eu fiz e isso tornou o meu laudo muito mais rápido. Feita a história clínica, então eu vou partir para o meu exame físico. E o sistema ele traz diversos exames físicos já preparados para você só colocar sim ou não. Então clico lá exame físico e eu vou habilitar, ele vai aparecer essas partes iniciais aqui, pressão, etc e tal, peso e altura, vai me falar depois qual que é o IMC e eu vou habilitar, por exemplo, aqui um exame de ombro, por exemplo. Então eu habilito o exame de ombro, ele aparece lá, ombro esquerdo, ombro direito, então inspeção, a presença de atrofias, extensão de ombro normal, tem aqui todas as manobras mais importantes aí de um teste de ombro. Ou eu vou lá e habilito um exame de coluna, habilitar exame da coluna lombar. Então também vai aparecer lá os testes mais importantes da coluna lombar. Ok? Então teste de Laseg, etc e tal. Ah não, eu não quero seguir
o exame do sistema. Então eu venho aqui, crio na minha palavra-chave lá, exame físico livre, e posso criar na minha palavra-chave, por exemplo, pesquisa palavra-chave, por exemplo, eu criei aqui o superior. Confirmo. E vai aparecer lá no meu histórico, no meu exame físico livre, esse exame que eu criei livre, que é o exame do membro superior. Tá lá, ó, ombro, ausência de mobilização, teste de arco doloroso, inspeção, punho. Então você pode criar dentro do sistema, você pode utilizar o exame físico do sistema, ou você cria o seu exame físico. Você tem a possibilidade de criar através dessas palavras-chave e tornar o seu laudo personalizado. Então, isso que a gente deixa bem claro, apesar de ele ter um modelo, o sistema de trazer um modelo de laudo, você pode personalizar de acordo com o que você acredita ser necessário em diversos locais do sistema. Então ele não é um sistema engessado de maneira nenhuma, ele pode ser personalizado aí de acordo com o que você acredita ser possível e importante. Feito a parte do exame clínico, nós vamos analisar os exames complementares e aqui nós podemos inserir os exames, data do exame, quando que foi feito esse exame, o tipo do exame, uma ultrassonografia e o resultado dele, X, tal, e vou mandar gravar e vai inserir esse exame. Obviamente, isso na verdade já vai ter os exames dentro do processo e o seu funcionário vai ter colocado o resultado de todos esses exames, você já vai ter na hora da perícia o resultado desses exames. Ok? Ou você pode inserir dessa maneira, ou inserir também através de exames complementares livres. E você vai escrever aqui o resultado desses exames aí que foram realizados, etc. e tal, você pode escrever por aqui. Ok, então essa é a parte, até essa parte nós terminamos a perícia. Então encerramos a perícia no consultório, nos despedimos das partes e aí nós vamos partir para a realização e confecção final do laudo, que aí é o nosso terceiro pilar, ok? Então vamos lá. O sistema traz os referenciais técnicos, já traz diversos referenciais técnicos que você pode utilizar para a confecção do seu laudo. Então eu venho aqui em série e vou buscar lá qualquer referencial técnico que eu já tenho e vou jogar ele dentro do meu processo. Já apareceu aqui o referencial técnico. Você pode utilizar os referenciais técnicos do processo, bem como ir criando os seus referenciais. Você cria e vai salvando dentro do sistema e vai buscando pela palavra que você criou. Então, você pode utilizar os referenciais do sistema ou criar os seus referenciais técnicos. A próxima parte, então, é a avaliação do nexo causal. Então, se eu já tiver no processo habilitado o CID e o CNAE da empresa, ele vai me dizer já direto se tem nexo técnico-epidemiológico. Ele vai me falar se tem nexo profissional. Eu não vou habilitar aqui porque eu não coloquei nesse processo aqui. Mas ele já me dá automaticamente a existência de nexo técnico-epidemiológico e nexo profissional. Para a avaliação do nexo causal, nós temos diversos critérios que você pode habilitar aquele que você quiser utilizar. Por exemplo, para acidentes de trabalho, o critério de Simonin ou critérios de Franchini. Eu posso habilitar fazer o laudo pelos critérios de Bradford Hill. Os meus critérios, que são os critérios de penteado, são os 10 critérios, nós temos aqui, bem como os critérios lá do INSS, também está dentro do sistema para avaliação de nexo causal. Eu posso fazer a avaliação do nexo de concausa, também tem os meus critérios, que são os únicos critérios para concausa, eles estão aqui dentro do sistema, você pode utilizá-los para fazer análise da concausa, ou você pode fazer uma avaliação livre, então essa é a sua avaliação. Então é aquilo que eu falo, mais uma parte do sistema que ele pode ser personalizado. Então você vai fazer a sua avaliação, posso ir salvando, por exemplo, avaliações dentro do sistema e que vão tornar o meu laudo mais rápido. Por exemplo, aqui eu tenho no sistema aqui o cisto sinovial, por exemplo. Eu coloco lá cisto. Ele aparece aqui cisto sinovial, eu vou confirmar.
e aparece no sistema então aqui todo o raciocínio técnico do cisto sinovial, por exemplo. Então a informação do que são os cistos sinoviais, sua incidência, sua evolução. Então aqui, ó, isso aqui em menos de 10 segundos ele já entrou dentro do sistema e já vai dizer aqui se ele tem ou não nexo causal, e eu vou definir esse raciocínio técnico-pericial. Feito a parte do raciocínio, estabeleci nexo, eu vou para a avaliação do dano corporal. E esse é o que nosso sistema é o único que tem no mercado. Então eu vou entrar agora aqui, valoração do dano corporal. Se eu não estabelecer nexo, eu não sou obrigado a fazer a valoração do dano, ok? Então eu vou lá dentro do meu sistema e vou clicar desnecessário a valoração do dano corporal. Clico desnecessário, vai aparecer uma mensagem. O nexo causal é o vínculo que se estabelece entre a execução do serviço e o acidente de trabalho. Se não tiver, a frase diz que se não tiver nexo, não precisa valorar o dano. Mas não, eu estabeleci nexo. Se eu estabeleci nexo, então eu vou ter que fazer a valoração desse dano corporal. Eu convido vocês a assistirem meu canal do YouTube, onde eu falo muitas coisas sobre valoração do dano corporal, sobre estabelecimento de nexo. O YouTube do Imersão em Perícias, nós temos no site Imersão em Perícias e no nosso canal do YouTube. Assistam lá as nossas aulas, que vai ajudar muito a você fazer o seu laudo. Além disso, nós temos dentro do nosso sistema, na nossa área educacional, não vai dar tempo de mostrar muita coisa, porque o sistema tem muita coisa, então só lembrando para vocês que dentro da nossa área do sistema, na área educacional, tem vários materiais, e-books, artigos em PDF, vídeos explicativos, treinamento do sistema. Você vai encontrar tudo isso dentro do nosso sistema, ok? Vamos então aqui a como fazer a valoração do dano corporal. Então você pode olhar aqui no nosso sistema, então posso fazer desde uma avaliação livre ou ir habilitando lá danos temporários, eu vou habilitar danos definitivos. Então vocês vendo no nosso YouTube, vocês vão ver como fazer. Ou eu posso habilitar aqui já uma avaliação livre, uma palavra-chave. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma palavra-chave valoração. Olha que rápido que é para fazer uma valoração do campo do dano corporal. Eu escrevo o valor, ele já vai aparecer essa palavra valoração para mim, que está dentro do sistema, ok? O sistema já traz, inclusive, várias palavras-chave já criadas. Então, aparece aqui, então, nessa parte da valoração livre, já uma palavra-chave, onde eu vou colocar lá, danos temporários, incapacidade laboral no período de tal a tal. Eu só troco essa parte que está em vermelho, e coloco quando que ele esteve afastado. Ou não houve incapacidade laboral. Se houve, eu apago isso aqui e já jogo aqui para cima, pronto, já terminei. Sofrimentos padecidos. Então, como é que eu vou classificar os sofrimentos padecidos quanto dolores? Eu tenho aqui dentro do sistema. Eu venho aqui, ó, cálculo do sofrimento padecido. Então eu tenho para calcular aqui através do método de Rousseau, pelo método da medicina francesa, ou então o qualitativo. Eu vou comparar aqui nos diversos baremos internacionais aqui, se esse sofrimento foi grau 1, foi grau 2, foi grau 3, foi 3 em 7, 2 em 7. O sistema traz toda essa literatura para poder fazer a valoração do dano corporal. Volto lá na minha parte de valoração, vou avaliar o déficit funcional. Nós vamos mostrar daqui a pouco a avaliação do déficit funcional pelo nosso aplicativo de celular ou de tablet. Vou avaliar a repercussão das atividades profissionais. Algumas coisas dos nossos aplicativos tem, por exemplo, o cálculo do dedo. Eu só aproximo o meu mouse e vou clicar aqui o que eu acho e ele vai calcular para mim esses déficits funcionais que apareceram de acordo com as tabelas, de acordo com os baremos, o baremo lá, europeu, argentino, espanhol, Luiz Melenex, o ZEP, DPVAT, ele vai aparecer. Vou calcular também aqui a questão cálculo auditivo, é só lançar o resultado da audiometria. Cálculo da visão é só lançar o resultado do que eu encontrei no exame da visão. Fazer o cálculo estético, então eu tenho alguns métodos também, a da análise da impressão do prejuízo estético, qualquer um desses métodos que nós temos que são já previstos na literatura, bem como eu venho no qualitativo, eu vou comparar então esse meu dano com o que nós trazemos aqui de Pérez-Pineda, por exemplo, o que é um dano ligeiro, o que é moderado, o que é médio, o que é importante, ou da Sociedade de Medicina Legal. Então eu vou comparar francês, eu vou comparar essa minha lesão e vou dizer esse dano estético quanto que é.
Vou responder então, terminei a valoração do dano, vou responder aos quesitos, fazer a resposta aos quesitos que já vão estar colocados e vou fazer o encerramento do processo e vou habilitar a conclusão, vou colocar a minha bibliografia, a minha informação de encerramento e com isso eu terminei meu laudo pericial e vou deixar gravado e transportar ele depois em Word ou em PDF para poder protocolar no processo. Vamos mostrar então como funciona a valoração do dano corporal através do nosso aplicativo do tablet. Então vamos pegar o tablet e você já vai ter uma ideia da facilidade que é para você valorar esse dano. Esse aqui é o nosso aplicativo, então, que você pode ter tanto no seu tablet quanto no seu celular, em que ele traz diversas informações, videoaulas, busca já direto dos riscos profissionais, Nexotec se existe, Nexotec epidemiológico ou não, tabela do CNAE, tabela de CID e valoração do dano corporal. Vou mostrar rapidamente aqui a valoração do dano corporal, então eu vou clicar valoração de danos, vou buscar valoração geral e vou buscar valoração por enfermidade. E vou digitar lá, coluna, por exemplo, e vou mandar buscar. Vai aparecer então as diversas possibilidades da coluna, vem aqui lombalgia e lombociatalgia. E aí vai aparecer baremo europeu, baremo espanhol, baremo argentino, então mostrando já a porcentagem de déficit funcional de acordo com esses baremos. Por exemplo, baremo argentino, sintomas subjetivos, contratura muscular dolorosa, ele já aparece lá a tabela da SUSEP por analogia, do EPSVAT também por analogia e de Luiz Melenek. Então você consegue valorar rapidamente um dano corporal, aí em 10 segundos, 15 segundos, você valora esse dano corporal e facilita e agiliza o seu laudo. Muito bom! Então essa é uma apresentação rápida aqui do nosso sistema, tem muito mais que vocês podem ver, clicando lá em adquirir o programa e tendo essa visão por 3 dias, essa análise gratuita do nosso software. E venha fazer parte do nosso time, venha fazer parte da nossa equipe adquirindo o nosso programa, o MS Laudo.